Hoje em dia, uma Copa do Mundo possui 48 equipes, mas até a Copa de 1978, uma Copa do Mundo possuía 16 times, um terço do tamanho atual. Hoje em dia, existem diversas equipes de cada um dos continentes, da Europa, da África, da Ásia, da América do Sul, da América do Norte e Central. E como seria se hoje em dia uma Copa do Mundo tivesse a mesma quantidade de equipes, a mesma quantidade de times e tivesse os mesmos critérios de classificação da época lá em 1978, lá nos anos 70. Como aconteceria? Como seria? Bom, aí a gente tem que dar uma pesquisar nos critérios de classificação da época. Aí pesquisando, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 8 vagas diretas para a Europa, 2 vagas para a América do Sul, uma vaga para o dono da casa, uma vaga para o campeão da Copa anterior, sim, na época o campeão da Copa anterior tinha a vaga garantida, uma vaga para uma repescagem entre um país da Europa e um país da América do Sul, o nono colocado da Europa, o terceiro da América do Sul, e uma vaga para a Ásia, uma vaga para a África e uma vaga para a América do Norte e Central. A Oceania disputando junto com a Ásia, então uma vaga para a Ásia e Oceania. Então, se nós fizéssemos assim, com esses mesmos critérios na Copa do Mundo atualmente, como poderia acontecer? Como ocorreria a divisão? Bem, primeiro caso da Europa. 8 equipes europeias. A gente poderia fazer o quê? Pegar as eliminatórias da Copa de 2026, que foi dividida na Europa em 12 grupos, e aí teve 12 líderes, 12 vencedores. Pegar entre esses 12 vencedores, esses 12 campeões de grupo, e ver quais foram os 8 melhores colocados desses líderes, desses campeões de grupo, no ranking da FIFA. Aí nós chegaríamos aos seguintes times, às seguintes equipes. Colinha. A Espanha, a França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha e Croácia. Já dá uma bela divisão. Agora, e no caso da América do Sul? Primeiro, uma observação. Se fosse pelo critério lá dos anos 70, lá de 1978, o Brasil sequer iria para a repescagem. Tá? Então, seriam o Equador e a Colômbia. Mas, vamos dizer assim, para tornar o vídeo mais interessante, fazer um tipo de tapetão e deixar Equador e Brasil, para deixar, inclusive, mais importante, mais interessante para a gente, como os representantes da América do Sul. Aí, o dono da casa, como a maioria dos jogos de 2026, da Copa de 2026, ocorre nos Estados Unidos, deixaria como dono da casa os Estados Unidos. E o campeão da Copa anterior, a Argentina, já classificados. Aí, a repescagem seria o quê? Entre o nono da Europa e o terceiro colocado da América do Sul, que ficaria, no caso, sendo a Colômbia, já que puxamos o Brasil, e o nono líder melhor classificado no ranking da FIFA entre os europeus era a Suíça. Entre Suíça e Colômbia, quem tem a melhor colocação no ranking é a Colômbia. Então a gente deixa a Colômbia justo, né, entre os classificados. Da Ásia seria o Japão, da África o Marrocos, sem surpresa, e da América do Norte e Central, ou CONCACAF, como a gente chama atualmente, né, o México. Tá? Então, pelos critérios do ranking da FIFA lá do final de 2025, lá de novembro de 2025, que foi o ranking utilizado para o sorteio das seleções da Copa do Mundo, esses seriam os classificados. Então vamos lá. Os 8 da Europa, de novo a colinha. Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemanha e Croácia. 2 da América do Sul, o Equador e o Brasil, a gente tem que dar um tapetão para o Brasil. O campeão da Copa anterior, a Argentina, o dono da casa, os Estados Unidos. Na repescagem entre Europa e América do Sul, a Colômbia, já são 13. O 14º da Ásia, o Japão. 15º da África, Marrocos. E da CONCACAF, a última vaga ficaria com o México. Aí, outra questão. Como nós dividiríamos os cabeças de chave, os times nível 1, nível 2, nível 3? Aí nós teremos que, de novo, recorrer ao ranking da FIFA. Lembrando, na época, nos critérios
campeão da Copa anterior e dono da casa sempre ficavam entre os cabeças de chave. Tá? Então, seguindo o padrão do ranking da FIFA, os Estados Unidos ficariam entre os cabeças de chave, a Argentina também, porque foi campeão da Copa anterior. Além deles, Espanha e França também ficariam entre cabeças de chave, porque são os dois melhores colocados no ranking da FIFA. Aí no pote, né, no pote 2, fora abaixo dos cabeças de chave, quais seriam os países? Inglaterra, Portugal, Holanda e Brasil. No pote 3, né, Bélgica, Alemanha, Croácia e Marrocos. E no último pote, quem ficaria? Equador, Colômbia, Japão e México. Aí a partir daí, nós teríamos várias combinações possíveis. Lembrando, a gente não pode ter duas seleções da América do Sul no mesmo grupo, duas seleções do mesmo continente no mesmo grupo, com uma exceção, óbvio, a Europa, porque no caso são 8 representantes, ok? Aí nós poderíamos fazer diversas combinações e umas possibilidades a gente passa aqui, né? Então poderia ser, por exemplo, num grupo 1, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica e Equador, poderia. Aí no grupo 2, Argentina, Portugal, Alemanha e Japão, né? No grupo 3, Espanha, Holanda, Croácia e Colômbia, né? E no grupo 4, a gente poderia ter uma França, Brasil, Marrocos e México, né? Essas são algumas das possibilidades. E aí nós teríamos, em vez de 4 jogos por dia, como nós temos na maioria das rodadas dos dias de jogos na Copa de 2026, nós teríamos 2 partidas por dia, e aí o número de jogos e o número de dias da Copa seria inclusive bem menor. Daria para fazer uma Copa, por exemplo, em 3 semanas, em vez de praticamente 5 semanas, como tem na edição atual. A gente pode ver depois, inclusive, como seriam essas divisões em dias e em rodadas. Outra observação. Lá em 1978, depois que tinha a primeira fase, 4 grupos com 4 times, os 8 times que sobravam iriam ser divididos de novo em 2 grupos numa segunda fase. Mas acho mais legal fazer direto para o quartas de final, semifinal e final, como era entre 1958 e 1970. É melhor dar essa adaptada. A gente pode fazer isso, inclusive, num outro vídeo.